vamos revisar a geografia. Vamos estudar o que... Estudar não, né? Rever o que nós já vimos em sala, no todo o capítulo 1 de geografia. Tá? Vamos falar sobre a população mundial, vamos falar sobre a densidade demográfica, sobre o IBGE, censo e as migrações, tá? Sendo que nós vamos por parte. A tia fez um painel com os tópicos importantes e nós vamos fazer uma revisão bem rápida, porque, como nas outras disciplinas, português e matemática, geografia também está no portal. A revisão que vocês terão que imprimir direitinho e fazer toda a folhinha de revisão, tá? Por que disso? Porque é importante revisarmos o que foi estudado nesse período que estamos em casa, revisar e não perder o costume dos nossos estudos diários, tá bom? Então faça que nem a gente sempre fez. Segunda-feira português, na terça matemática, na quarta geografia, na quinta história e na sexta as ciências. Porque aí vocês não se perdem, todo dia estuda um pouquinho, combinado? Então vamos lá. Chega mais. População mundial. O que seria uma população? É um conjunto de habitantes de um lugar. E a geografia e a sociologia são algumas das ciências que estudam essa população. E nós observamos e estudamos em sala que a população brasileira, o que tem acontecido com ela? Ela tem crescido demais, né? De um determinado tempo para o outro, de um período para o outro, a população cresceu muito. Nós podemos ver também no mapa que mostra isso, o crescimento da população brasileira. Tanto é que na página 311 do nosso livro, nós temos lá a taxa de natalidade, que é a quantidade de nascimentos de um determinado local. A taxa de mortalidade, que é a quantidade de pessoas que morrem em um local. E nós temos o principal, que é o crescimento natural vegetativo, que é quando nascem mais pessoas do que morrem em um local. E aí o que acontece? Quando nascem mais pessoas do que morrem, há o que? Uma superlotação, né? A população ela fica muito grande. E aí eu quero fazer uma pergunta para vocês. Um país ele pode ser populoso, mas pouco povoado? Muito bem, claro que sim. E como nós concluímos isso? Porque ele pode ter uma população muito grande, porém ele não está igualmente distribuído por seu território. Então, todo país ali, o nosso país, principalmente, ele pode ser um país sim, bastante populoso, porém pouco povoado. Por que pouco povoado? Porque a distribuição de pessoas dentro do território não é igual. É um pouquinho aqui no território, um pouquinho numa outra região. Então o que acontece? Ele fica muito populoso, porém pouco povoado. E aí dá-se o que? A densidade demográfica. E que essa densidade demográfica ela serve o quê? Para a gente saber se um território ele é pouco ou muito povoado. E aí o que a gente faz para a gente resolver essa questão? Para a gente saber se realmente uma população, um território ele é muito ou pouco povoado. A gente faz o cálculo da densidade demográfica. E como é feito esse cálculo da densidade demográfica? A gente pega o número da população total e divide por seu território em quilômetros quadrados. Igual nós fizemos lá no nosso livro do Eleva. Nós pegamos a população total de um local e dividimos ela pelo seu território em quilômetros quadrados, ok? Isso nós chamamos de densidade demográfica. E sabemos também que como a gente descobre que uma população está muito grande, quantas pessoas tem no território, além da densidade demográfica, nós temos o IBGE, que o IBGE é o que? O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é um órgão responsável pelo levantamento de dados de uma população por meio do censo demográfico. Que dados são esses? Dados mesmo de quantas pessoas têm em um determinado local, se aquelas pessoas, alguns trabalham, outros não, quantas crianças, quantos idosos. E esse levantamento é feito pelo censo demográfico, que é um órgão responsável mesmo, né? O IBGE é um órgão responsável por essa pesquisa. E o censo demográfico é o único que tem a pesquisa a domicílio, onde as pessoas vão até a sua residência para poder fazer esse levantamento de pesquisas. E nós também vimos lá no nosso livro que o nosso primeiro censo aqui no Brasil ele ocorreu em 1872. Foi quando ocorreu o primeiro censo demográfico. Aí a partir de 1991, o que aconteceu? O censo passou a ser feito de 10 em 10 anos.
E nós vimos também que o nosso último censo ele ocorreu em 2010. Sendo assim, dentro do nosso cálculo de 10 em 10 anos, o próximo censo a ser feito é no ano que estamos, o ano de 2020, tá bom? E vamos falar agora migrações, porque se existe uma população brasileira muito grande, existe porque também há muitas migrações, muitos migrantes, né, vêm para cá, para o Brasil ou para um outro país. E dentro das migrações, né, no caso a migração, ela ocorre quando pessoas vão de um lugar para o outro com o objetivo de fixar residência. E dentro dessa migração nós temos duas migrações, a migração interna e a externa ou internacional. A migração interna ela acontece quando as pessoas migram no seu próprio país, de uma região ou de um estado. Ela faz a migração dentro do próprio país. Já a migração externa ou internacional é quando as pessoas elas se deslocam do seu país de origem para fixar residência em um outro país. Por exemplo, eu saio daqui do Brasil e vou fixar residência lá nos Estados Unidos. Isso é o quê? Uma migração externa. Agora, se eu saio daqui do Rio de Janeiro e vou para Minas Gerais, eu estou dentro do mesmo país. Então, é uma migração interna. Então, queridos, olha, a gente já fez apenas uma revisão do que nós estudamos no capítulo 1. Não esqueçam de imprimir a folhinha. Quem não conseguir imprimir, abra um site, copia no caderno e responda, porque quando nós voltarmos às nossas atividades em sala de aula, a Amanda vai querer ver todas as atividades prontas, ok? Um grande beijo para vocês e até a próxima!